Olá, você acha que é possível ser uma pessoa espiritual e ainda assim participar de festas, curtir as coisas do mundo? Bem, Pedro, um dos principais apóstolos de Jesus, também teve essa ideia. E a resposta de Jesus, trazendo o significado do amor e da alegria, vai te surpreender. Fique conosco após a vinheta. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à TV Comunhão Espírita de Brasília, no programa Páginas Espíritas. Estamos aqui todas as segundas-feiras, trazendo reflexões deste livro, Boa Nova, de autoria de Humberto de Campos, que foi recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier. Neste livro, Humberto de Campos nos traz 30 histórias que narram os bastidores de ensinamento de Jesus e como os apóstolos, discípulos, as pessoas que conviviam com Jesus, traziam suas dúvidas, dúvidas que às vezes a gente também sente no nosso íntimo, e a orientação de Jesus, e como isso fez as pessoas verem de uma forma diferente aquele dilema que ele se encontrava. Hoje, a gente vai abordar o capítulo 12, chamado Amor e Renúncia. A partir de agora, a gente vai fazer um pouco diferente as nossas reflexões. Eu continuarei lendo aqui o livro, então fica o convite para quem tiver o livro também estar acompanhando, e farei umas reflexões um pouco mais profundas. Mas para isso, para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai dividir em 2 etapas. Então, assim como fizemos no capítulo anterior, que eu contei aqui com o amigo Wagner Alberto, para trazer as reflexões, e dividimos a leitura do capítulo em 2 episódios, a gente vai começar a fazer isso de uma forma constante. Então, hoje será a primeira parte do capítulo 12, Amor e Renúncia. E assim Humberto de Campos começa. O manto da noite caía de leve sobre a paisagem de Cafarnaum. E Jesus, depois de uma das grandes assembleias populares do lago, se recolhia à casa de Pedro em companhia do apóstolo. Então, Jesus em Cafarnaum ficava na casa de Pedro, né? Então ficou ali a referência. Tem um outro livro também que aborda muito bem esses bastidores da casa de Pedro, né? Que é Jesus no Lar, de autoria de Nélio Lúcio. Então também fica uma indicação de um livro, né? Uma ótima opção, inclusive, para fazer o Evangelho no Lar, que aí aborda a prática do Evangelho no Lar naquela época, mas com Jesus, né, como referência. Mas aí então Jesus acabou ali uma assembleia normal e foi para a casa de Pedro. Com a sua palavra divina, havia tecido luminosos comentários em torno dos mandamentos de Moisés. Simão, no entanto, ia pensativo, como se guardasse uma dúvida no coração. Então a gente já ouviu, né, dúvidas de Simão com relação ao perdão, e agora ele estava com uma outra angústia no seu íntimo, né? E dos apóstolos, ele era o mais direto, né, curto e direto. Então ele não tinha muitas papas na língua, né? Ele ia e falava. E essa característica, inclusive, o fez ser a rocha do evangelho, né? Jesus escolhe ele para liderar, né, todo o colégio apostólico depois de sua partida. E aí, diante dessa angústia que Simão estava sentindo, Humberto de Campos narra: inquirido com bondade pelo mestre, o apóstolo esclareceu. Então, assim, Jesus percebeu que estava inquieto, e falou assim: tá, Simão, o que está te afligindo, né? E aí Simão fala: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Ou seja, você está ensinando, né, o porvir, o reino de Deus, e aí você transformou a água em vinho, né, trazendo mais vinho, e esse vinho extra, né, não pode cooperar com o desequilíbrio de todo mundo, né, as pessoas ficarem mais embriagadas e ativar a gula. Então, assim, não seria prejudicial, não foi prejudicial você fazer a multiplicação, né, da água em vinho. E aí um parênteses que é interessante a gente trazer nesse sentido é a gente pensar não com a visão que a gente tem hoje, né? Então, assim, hoje tem toda uma preocupação envolvendo a questão do uso do álcool, né? Temos leis rígidas para impedir, inclusive, que a pessoa se utilize de bebida alcoólica e vá usar o uso, né, de direção, de carro, ônibus, caminhão, que seja. Temos
um combate, assim, um alerta, né, desses riscos com relação à embriaguez, em aumento de violência na rua, violência doméstica. Então, assim, existem preocupações na sociedade como um todo com relação ao uso do álcool, né? Agora, nesse contexto aqui das bodas de Caná, a gente estava numa festa de noivado, né, uma festa de casamento, e naquela época a festa durava em torno de uma semana. E o noivo, ele recebia seus amigos, recebia a família, inclusive a família da noiva, para aquele evento. Então a bebida e a comida tinha que durar durante todos os 7 dias. E acabar seria um desgosto muito grande para a sociedade. E a gente está falando de uma sociedade muito pequena, né? Eram pequenos povoados, né? Se a gente for voltar alguns capítulos atrás, os primeiros daqui do Boa Nova, fala, né, os discípulos discutindo entre eles, assim, como é que vamos implementar o reino de Deus aqui tão pequeno, né? Não faz muito sentido um reinado aqui nesse povoado de Cafarnaum, nesse povoado de Nazaré, e ele com uma perspectiva mais materialista. Então, assim, esses grupos de pessoas, os povoados, eram muito pequenos, e as pessoas se conheciam. Então, seria uma desonra muito grande na sociedade da época, né, no ambiente sociocultural da época, faltar comida, faltar o vinho, né? Tanto que Maria procura Jesus. Se a gente for na passagem evangélica, a gente observa que Maria já conhecia, né, ali os feitos de Jesus, era mãe de Jesus, né? E fala para os servos, né, faz o que ele pedir, né, o que ele falar, vocês executam e acabou. Jesus até chega a argumentar na passagem evangélica, dizendo assim, não, ainda vai chegar na minha hora, mas ainda assim ele executa, né? E essa preocupação em torno do vinho, né, às vezes é uma preocupação muito até superficial, que algumas pessoas podem fazer com relação a essa passagem, né? Tem vários contextos ali que acabam trazendo uma perspectiva possivelmente diferente. Eu até trouxe aqui, né, o livro A Gênese, que é o último livro do Pentateuco, né, que Kardec trouxe, né? Kardec então organizou diversas informações do mundo espiritual. Ele começou com o Livro dos Espíritos e terminou com a Gênese. E a Gênese, ele vai abordar diversos temas, e uma das partes é com relação aos milagres do Evangelho. Então, lá no capítulo 15, o item 47, Kardec vai se debruçar sobre as bodas de Caná. Então, assim, quem tiver interesse em se aprofundar na reflexão com relação às bodas de Caná e perceber como o codificador analisou e refletiu sobre essa passagem específica, ele fala dos milagres de Jesus, e aí no 47 vai falar das bodas de Caná, ele começa a trazer algumas reflexões. Ele traz, inclusive, 2 possibilidades, né? Uma possibilidade é de que as bodas de Caná não aconteceu de fato, né? Então, assim, foi uma parábola que Jesus explicou, e tinha um ensinamento dentro da boda de Caná. E um dos pilares para essa possibilidade seria de que esse feito, né, como foi o primeiro milagre conhecido de Jesus, né, registrado, só está no Evangelho segundo João. Ele não está no Evangelho segundo Mateus, não está no Evangelho segundo Marcos, nem tampouco no Evangelho segundo Lucas, né? E Lucas, ele escreve o Evangelho depois de dialogar com diversas pessoas que conviveram com Jesus, e em especial Maria. Então, assim, Maria ter pedido para Jesus, né, transformar resolver o problema. Ela não pediu para transformar em água viva, mas pediu para ele resolver o problema da falta do vinho. E ela não ter narrado isso para Lucas, né, é algo que fala assim, será que realmente isso aconteceu? Ou será que é uma parábola? Possibilidades. E a outra possibilidade é que, de fato, aconteceu às bodas de Caná, de fato, Jesus transformou a água em vinho, e aí a mudança foi uma mudança química, né? Então, assim, há moléculas, né, químicas na água, há moléculas químicas na uva, e Jesus, com o conhecimento, a gente imaginar que Jesus, ele participou da construção do planeta Terra, né? Então, todas as mudanças biológicas, químicas e etc. que aconteceram no planeta Terra foi sobre a coordenação de Jesus. Então, Jesus, né, participou ativamente do planeta, né, que a gente vê hoje. Então, seria fichinha para ele, né, transformar a água em vinho. Então, Kardec também coloca essa possibilidade. E ele faz até um alerta, né, que os espíritas não são tão crédulos que por toda parte vejam manifestações, nem tão absolutos em suas opiniões, que pretendam explicar tudo por meio dos fluidos.
Então, assim, trazendo Kardec, né, a gente para essa fé raciocinada, essa fé que a gente só vê a manifestação e fica deslumbrado, não. A gente precisa refletir, mas independente se for uma opção ou outra, o mais importante é a mensagem, né? E aí, nesse capítulo aqui, Humberto Campos já aborda que não, realmente existiu, né, mas ele vai trazer um aprofundamento, né? Então vai muito além do propriamente vinho. Então, voltando aqui o texto, Pedro, ele fala, né, assim, poxa, não faz muito sentido, né, toda a mensagem, e a gente está, sei lá, incentivando a embriaguez. Jesus compreendeu o alcance da interpelação e sorriu. Simão, disse ele, conheces a alegria de servir a um amigo? Então Jesus já começa a mudar a ótica, né? Pessoal, ali, Jesus foi útil ali naquele momento, né? Então você conhece a alegria de servir um amigo? Pedro não respondeu, pelo que o mestre continuou. As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. Então, ó, Jesus puxando para a simbologia daquele momento, né? Então, é o símbolo da união. O vinho ali foi bem o da alegria com o desejo de selar a existência do reino de Deus nos corações. Então, Jesus coloca ali o vinho como uma possibilidade de conectar os amigos, conectar aquele momento da festa. Aqui a gente está falando de vinho, mas podia ser qualquer coisa, né? Podia ser uma pipoca, podia ser um momento de um churrasco, não importa. É aquilo assim, é um instrumento que Jesus se utilizou para conectar, né, o grupo que estava naquele momento da festa do casamento. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Então, essas conexões que nós fazemos de alma para alma, de espírito para espírito, né, são conexões que a gente às vezes não entende, mas nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo de alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada onde eles se sintam tranquilos e ditosos. E eu destaquei essa frase que eu achei muito interessante, assim, Jesus convidando a gente, no nosso coração, ser uma sala iluminada onde receba nossos amigos e eles se sintam tranquilos e ditosos. Você já se sentiu assim com relação ao amigo? Aquela pessoa que você vai procurar e você se sente acolhida, você se sente tranquilo. E você, né, tá se sentindo, né, que você consegue proporcionar isso para aqueles que você se identifica como amigo? Né? Então fica aí o convite. Coloca aí nos comentários, né, alguma situação que te vem à mente, né, aquela pessoa assim, poxa, não, eu tenho um amigo realmente que me faz me sentir assim. Ou assim, poxa, eu tô me esforçando, né? Então tem alguns amigos que também fazem eu me sentir assim. Ou então, só coloca aqui gratidão, porque eu acho que a gente conseguir conquistar uma amizade nesse sentido, né? Ou conseguirmos ofertar essa amizade para alguém é algo muito importante. Mas Jesus continua. Tenhamos sempre júbilos novos, que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo as satisfações íntimas. Então, assim, o momento mais útil que a gente pode ter no nosso dia a dia são esses momentos que a gente vai ao encontro do próximo. E principalmente com relação aos amigos. Então, a gente fazer se sentir útil, né, no nosso dia a dia é algo que é muito importante, né? É algo que ele coloca assim de enriquecer a satisfação íntima. Então é uma satisfação íntima de estar sendo útil para com o próximo. É essa perspectiva que Jesus está apresentando para Pedro. Contudo, Simão Pedro, manifestando a estranheza daquelas advertências que ele causava, ou seja, Simão ouviu, mas não conseguiu internalizar a mensagem, né? Tá tudo muito estranho. Então Simão ele vai contra-argumentar com Jesus, né? Interpelou ainda o mestre com certa timidez. E como deveremos proceder quando os amigos não nos entendam ou quando nos retribuam com ingratidão? Ou seja, poxa, eu fui lá, ajudei meu amigo, fiz, né, namorada no coração, essa sala iluminada, né, então eu ouvi, dei conselhos, né, eu abri meu coração, ajudei, e a resposta que veio do outro? E quando for ingratidão? E quando assim, eu fui útil para com ele e aí não tive o retorno? Ou fiz todo o bem que eu podia e na hora que eu precisei da ajuda, virou as costas. O que Jesus respondeu para Simão? Então, assim, quantos de nós também já não passou por essa aflição, né, de ter a ingratidão como resposta diante de uma amizade? Jesus pôs nele o olhar lúcido e respondeu: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensa.
Então, assim, todo amor sincero e puro não espera recompensa. Você vai amar sem esperar o retorno de ser amado. A renúncia é o seu ponto de apoio. Como o ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Então, assim, todo esse esforço de ajudar o amigo, essa deve ser a maior recompensa. Ah, mas eu não tive retorno. Não é o mais importante. Poxa, mas eu ajudei e na hora que eu pedi ajuda a pessoa não quis me ajudar. Não é mais importante. Poxa, eu fiquei horas ouvindo, né, o problema e aí agora eu quero externar, né? Eu quero também falar dos meus problemas, eu quero também desabafar. E aí a pessoa nunca está disponível para desabafar. Bem, Jesus está falando aqui que isso não é o mais importante. Jesus continua na sua fala dizendo: todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus que nos conhece os propósitos mais puros. Então, assim, ainda que eu receba a ingratidão de volta do meu amigo, ainda que eu receba coisas negativas, né? Então, assim, eu fui todo positivo, entreguei o bem e recebi o mal, a gente não deve se afligir, porque Deus nos conhece os propósitos mais puros. Então, às vezes a pessoa assim, você só fez isso porque tinha interesse, você só fez isso porque você não gosta de mim de verdade, né? Você estava ali interesseiro, você foi orgulhoso, você foi aquilo. Na nossa essência, a gente não se sentiu assim, a gente foi realmente genuíno no propósito de ajudar o amigo. Não, a gente não deve turbar o nosso coração, a gente não deve ficar preocupado com isso, porque Deus, que é o Pai de todos nós, né, que é a causa primária de todas as coisas, Ele sabe no nosso íntimo os nossos propósitos. E Jesus continua falando o seguinte, ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários ou mesmo em nossos algozes, ou seja, assim, todos os amigos, imaginemos aqui, todos os meus amigos, os familiares, por que não? Às vezes os familiares são, né, um desafio no nosso dia a dia. Então, colegas de trabalho, todo mundo virou nossos inimigos. Assim, a gente ajudou bastante gente e todos viraram nossos inimigos. E o pior, não só os adversários, eles viraram os algozes, né? Aquele que vai ali não só romper a amizade, mas como nos prejudicar. Então, inverte o polo, né? Então, de amigo vira de inimigo. É aquele inimigo que quer nos prejudicar a todo custo. E aí Jesus continua, que ele complementa a reflexão dizendo: jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Com um olhar absorto na paisagem crepuscular, né? Então assim, estava ali no crepúsculo do dia, onde vibravam sutis harmonia, Jesus ponderou profeticamente: o vinho de Caná poderá um dia transformar-se num vinagre da amargura. Contudo, sentirei mesmo assim júbilo e sorvelo por toda a minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. E aqui, Jesus, com um tom profético, dizendo que sim, o vinho de Caná, toda a alegria que ele proporcionou para a família do noivo e da noiva, entre os amigos, né, para confraternizar, nessa conexão que Jesus coloca ali, né, de uns com os outros, e aí, nesses laços misteriosos, a gente se conduz a Deus. Ainda assim, toda essa alegria pode se transformar num vinagre da amargura. E se a gente for caminhando, né, os anos se passando naquele momento, e Jesus, no momento do seu martírio, né, no momento da sua crucificação, dão inclusive vinagre para Jesus beber, quando ele estava com sede. Então, assim, ainda que as bodas de Caná, aquela alegria da água para o vinho, se transforme em vinagre, né, eu ainda assim sentirei o júbilo de sorvê-lo por minha dedicação aos que vim buscar por amor de Todo-Poderoso. Então, assim, ainda que ele receba esse vinagre, né, daquele grupo que ele ajudou a ser feliz, ele ainda assim dentro dele vai se sentir feliz porque na missão dele, na proposta, né, de buscar todos os amigos em amor de Deus, né, em amor do Todo-Poderoso. Então, essa proposta talvez assim, não seja tão fácil da gente conseguir assimilar, né? Da gente oferecer a amizade, da gente oferecer o amor, mesmo não recebendo nada de troca. Jesus coloca aqui, né? O amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. Então, é um amor de doação.
E a gente precisa se concentrar nossas energias em ser feliz, em ser útil. A alegria de ser útil, a alegria de só estar ajudando, independente da resposta do outro. Ainda que a resposta do outro seja negativa, a gente precisa focar na nossa alegria de estar ajudando. Por quê? Se a gente coloca a nossa alegria na perspectiva de recebermos algo em troca também, se o outro não entregar o que a gente gostaria, nossa expectativa é frustrada e a gente fica triste. E essa não é a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é a gente procurar, né, o objetivo de ser feliz em ser útil, ainda que esses amigos um dia possam se tornar adversários ou, quiçá, algozes. Vou fazer a pausa dessa reflexão neste momento, porque o diálogo de Jesus continua. Ele vai trazer Simão vai trazer outras perspectivas nessa relação da amizade. Você se identificou? Né? Você lembrou de alguma situação, de alguma amizade que você ficou triste, que não foi como você gostaria? Tem algo que, desses diálogos, né, fez sentido para você? Ou algo que não fez muito sentido? Eu gostaria muito de ver nos comentários. Ficaria feliz da gente trocar informações, trocar reflexões nessa metade, né, da apresentação do capítulo para os dias que a gente consegue trazer para os dias atuais. Então, fica o convite, né, se você fez sentido esse vídeo, deixa o joinha, né, compartilha com alguém com um amigo, né, para que essa pessoa saiba que você nutre um carinho muito por ela, e independente do que ela fizer, do que ela decidir no seu dia a dia, ela vai continuar tendo o carinho, né, o amor de amigo que você tem por esta pessoa. Então, que a gente volte na semana que vem, na próxima segunda-feira, com a segunda parte aqui do capítulo 12, que Simão continua o diálogo com Jesus com relação aos fatos posteriores das bodas de Caná. Fique com Deus e até lá.